Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu sou o irmão Ailton, esse é o canal Através da Palavra e estamos em mais um momento de oração, irmãos. Desde já eu quero pedir para você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixa um like para que venha nos ajudar, a que o YouTube mande para mais pessoas, né, esse vídeo. Comenta o seu pedido de oração, deixa um comentário aí e compartilha pelo menos com 2 pessoas. Amém? Se vocês conhecem alguém que esteja precisando de oração, compartilhe esse vídeo, beleza? Deixa Deus te usar, compartilha. Desde já vamos iniciar o nosso momento de oração de hoje e o texto que a gente vai dar uma meditada antes da gente orar é um texto muito rápido, que se encontra em Tiago capítulo 4, versículos 6 e o 7, somente 2 versículos, que vai falar assim, ó. Antes ele dá maior graça. Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pessoal, esse texto que o Tiago está falando, né? Versículos antes, ele vai tratar a respeito que a gente tem que lutar contra o pecado, né? E se a gente ler do versículo 1 em diante, ele vai mostrar que uma das maiores guerras que a gente guerreia nos dias atuais, né? Não é contra o vizinho, não é contra a pessoa que se denomina como meu inimigo, não é nem contra o diabo também. A maior luta que a gente guerreia é contra nós mesmos. É contra o meu eu, porque no versículo 1 ele vem falando assim, ó, de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, ele está falando que a maior luta que a gente tem no dia a dia é contra nós mesmos, contra os nossos desejos carnais, contra o nosso pecado, né? Contra a nossa natureza. Porque, como sabemos, a nossa natureza é caída, como sabemos, a nossa natureza é inclinada para o mal, inclinada para o pecado. É mais fácil a gente desobedecer a Deus do que a gente obedecer a Ele. É mais fácil a gente se levantar contra Deus do que se levantar a favor a Ele. E isso é um meio que o diabo ele usa para que ele venha entrar também nas nossas vidas. Quando a gente dá a brecha para o diabo é quando nós começamos a buscar os nossos prazeres carnais, né? E ele sabendo disso, sabendo que quando a gente começa a se aprofundar na nossa carne, buscar muito a nossa carne, ele começa a entrar nas nossas vidas. Então é uma artimanha, ele aproveita da nossa natureza para poder entrar e bagunçar a nossa vida. Então por isso que aqui o Tiago, ele vem dizendo no versículo 7, que é esse versículo que a gente leu, que ele fala para a gente se sujeitar a Deus, para a gente se submeter a Deus e resistir o diabo, porque ele vai fugir de vós. Então, se a gente for olhar no sermão não, irmãos, na tentação do deserto, quando Jesus foi tentado pelo diabo, se a gente vê como que o Senhor Jesus venceu ele, porque ali foi o momento que a gente vê o Senhor Jesus vencendo o diabo. E Jesus ele não pegou pela camisa assim do diabo, falou sai daqui, ele não saiu na mão com o diabo, ele não xingou, ele não brigou, ele não menosprezou, ele não fez nada disso. Porque se a gente lê a tentação no deserto, a gente vamos ver que quando o diabo ele vinha tentando o Senhor com alguma coisa, ele pegava e falava, vinha com uma proposta, e quando ele vinha com uma proposta, Jesus já rebatia usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. Porque naquela época, irmãos, que Jesus ele venceu aquela tentação no deserto, se a gente parar para prestar atenção no que Jesus falou, ele simplesmente falou a Bíblia. Quer ver só? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
de Deus. Irmãos, olha só, isso foi uma das propostas do diabo, né? Ele chegou em Jesus, questionou a identidade dele, se era filho de Deus mesmo ou não, e falou para ele transformar aquelas pedras em pães. A gente vê o Senhor Jesus rebatendo o diabo usando as escrituras, porque esse texto é um texto que está lá no Antigo Testamento, e Jesus vai e fala para ele, ó, esse está escrito lá, que nem só de pão viverá o homem. E as outras propostas que o diabo fez também, Jesus rebateu simplesmente usando a Bíblia. Ou seja, Jesus resistiu o diabo usando a palavra de Deus e o diabo fugiu dele. Porque se nós for ver depois, vai mostrar que o diabo por um tempo se ausentou dele, saiu fora, fugiu. Assim é da forma que a gente vai poder vencer o diabo. Assim é a forma que a gente vai poder vencer ele, não brigando, não xingando, não menosprezando. E sim a gente citando a palavra de Deus e colocando-a em prática, porque foi o que o Senhor Jesus fez. Ele citou e colocou em prática. Ele não fez o que o diabo falou, ele simplesmente seguiu a palavra. Então quando o diabo vir usar as pessoas, ou ele soprar no seu ouvido e falar, vai trair tua mulher, vier a tentação forte, vai trair sua esposa, você vai falar, está escrito, não adulterarás. Quando o diabo vir soprar no seu ouvido, vai deixar aquele fulano ali, vai ficar te menosprezando. Se fosse eu batia logo, metia a mão na orelha, que é o que acontece hoje em dia, né? É o que as pessoas vão dizer, vão te influenciar, usada pelo inimigo, né? Você vai falar, não, Jesus mandou dar outra face, está escrito, dá-lhe a outra face. Quando o diabo vir soprar no seu ouvido, ó, tá vendo aquele dinheiro ali fácil? Vai lá, cara, é só uma vez, você pode pegar lá que não dá nada, é só uma apostinha, você vai ganhar lá, outras pessoas vão perder, eles perderam porque são trouxas, é o que o pessoal costuma falar. Aí você vai dizer, tá escrito para nós não ganhar dinheiro ilícito. Então, irmãos, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E para me poder resistir o diabo e ele fugir de mim, somente com a palavra de Deus. Eu lendo ela e colocando-a em prática. Quando eu fizer isso, o diabo ele vai fugir. Quando eu fizer isso daqui, ele vai sair de fora, ele vai sair de perto. E quando eu fizer isso daqui, pessoas tóxicas enviadas pelo próprio Satanás também, no automático elas vão sair de perto. Mas somente quando eu colocar a palavra de Deus em prática. Amém? Então resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite a Deus e resista ao diabo. Sujeite a Deus siga a palavra de Deus. Que o diabo ele vai fugir da tua vida, vai fugir da tua casa, vai fugir do teu casamento, vai parar de te importunar no trabalho, na escola, seja lá onde for. Põe a palavra de Deus em prática e você vai ver o diabo fugindo de você. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, o teu filho querido, Pai, eu quero agradecer mais uma vez, meu Deus, por esse momento de oração, Pai, por esse momento, Pai, que o Senhor derrama a sua presença sobre minha vida e a vida daquele que está ouvindo essa oração, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, que a gente venha se enraizar mais e mais na tua palavra, Pai, para que a gente venha, Senhor, colocar tudo em prática o que a gente aprender e assim o diabo vai fugir das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, vem dando inspiração, Pai, vem dando sabedoria, Pai, vem resplandecendo com a tua luz para que a gente venha entender e compreender a tua palavra, Pai, para que nós venha colocar tudo em prática, meu Deus, tudo em prática, assim o inimigo não vai ter poder algum nas nossas vidas, Pai. Desde já eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha repreendendo todo o mal, Pai, vem repreendendo toda a escuridão, Pai, que vem habitar na vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração, Pai. Peço que o Senhor venha visitando esse lar, Pai, que esse lar venha ser aberto, Pai, para que o seu evangelho venha ser pregado, para que a tua presença venha repousar lá, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, repreende todo o mal, Pai, da vida daquele casal, Pai, que está ouvindo essa oração, meu Deus, que não tem mais o que fazer, Pai, que parece que já vai ter o término, que ele vê que o diabo está nítido trabalhando, Pai, nesse casamento, meu Deus, mas com a tua autoridade, Pai, eu peço, Pai, que o Senhor venha repreender nesse mal, meu Deus. Em nome de Jesus, a tua palavra foi entoada, Pai, a tua palavra foi pregada, Pai, então eu peço que o Senhor nos ajude a meditar nela dia e de noite, Pai, para que nós venha colocar tudo em prática e mais uma vez as brechas venha a ser tampada, Pai. Em nome de Jesus, visita esses lares, Pai, visita esses casamentos, Pai, visita aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, que o médico já falou que não tem como, que não tem jeito, Pai, porque eu creio que o Senhor é o Deus da cura, eu creio que o Senhor pode curar qualquer coisa, então visita, Pai, esse que está no leito de hospital, Pai, visita essa dor nos ossos, Pai, visita esse câncer, meu Pai, vem visitando essa dor de cabeça que não passa, Pai, vem visitando, meu Pai, e curando, Pai, mostrando que o Senhor é o Deus dos deuses, Pai. Senhor, mais uma vez eu quero agradecer por esse momento, Pai.
e que essas portas foram abertas para ouvir a Tua palavra, Pai, através desse vídeo, que o Senhor venha a operar, que o Senhor venha a agir da maneira, Pai, que o Senhor bem entende, Pai, conforme a Tua vontade. Eu peço que o Senhor venha agindo na vida dessas pessoas que estão depositando essa fé, Pai, ouvindo essa oração, Deus. E em nome de Jesus, mais uma vez eu rogo, Pai, peço que o Senhor abençoe esse canal, abençoe cada um que está ouvindo essa palavra, abençoa cada um que vai compartilhar essa palavra, e o nome do Senhor vai ser glorificado, Pai. Eu peço, Pai, fica conosco, Pai, até que o Senhor venha, até a consumação do século, repreendendo todo o mal, Pai, todas as trevas, toda a obra feita, Pai, que para a vida dessa pessoa, para a vida desse casal, para a vida dessa família, já caia por terra agora, em nome de Jesus. Está repreendido todo o mal, em nome de Jesus, Pai. É o que eu peço, Pai, crendo que o Senhor está nos ouvindo, crendo que o Senhor está nos escutando, crendo que o Senhor já estendeu as suas mãos, Pai, e acampou os seus anjos ao redor, Pai, desse lar, que abriu as portas para que a sua palavra viesse ser entoada, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez eu peço que o Senhor nos ajude a pôr em prática tudo que a gente ouviu nesse vídeo, Pai, porque assim o diabo ele vai correr, assim o diabo ele vai bater em retirada, não porque nós somos fortes, não porque nós somos alguém, mas sim por causa da Tua palavra, que é poderosa, Pai, e sim porque o Senhor é poderoso e cumpre tudo quanto o Senhor disse, Pai. Então, se cremos que tudo que está escrito aqui na Bíblia foi o Senhor que disse, Pai, tudo que o Senhor falou, Pai, está escrito aqui, Pai, se cremos assim, Pai, vai se cumprir, meu Deus, porque a Sua palavra não mente, Pai. Então, mais uma vez, resistimos ao diabo e ele vai fugir de vós. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa oração, meu Pai. Muito obrigado por essa pessoa que está ouvindo, Pai. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que compartilhou, Pai. E mais uma vez, abençoa cada um deles, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer você que ficou até o fim. Você que tomou posse da tua bênção. Você que tomou posse dessa oração também. Creia que Deus ele é poderoso para agir infinitas vezes mais do que eu estou falando aqui agora. E mais uma vez lembre-se, resiste ao diabo e ele vai fugir de vós. Para resistir somente com a Bíblia. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, curte, deixa o like e comenta aí seu pedido de oração, porque vídeos como esses a gente vamos estar fazendo sempre. Amém? Que Deus abençoe.